Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. Um podcast diferente, um podcast alegre, um podcast que traz para vocês pessoas e histórias maravilhosas do nosso mundo, que é um mundo enorme e lindo. Estou aqui com a minha amiga Keila. Tudo bem, Keila? Oiê! Oi, Keila! Oi, Keila! Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente está vivendo aqui um momento muito atípico, que a gente fala de fora do comum. Exatamente. A gente está com os nossos filhos aqui hoje, eu com o Bernardo, o Newton com o Rafael. O Rafael veio para a mesa, mas já desistiu de estar na mesa. O Rafael é um homem, né? Já. De 35 anos, autista. O pai dele vai contar um pouco da história. Mas ele estava aqui com a gente, mas já desistiu e tá tudo bem. Então, hoje o nosso programa vai estar um pouquinho mais diferente. Às vezes o Bernardo vai entrar, vai sair, o Rafael vai entrar, vai sair. O Bernardo já tá aqui posicionada. Tá aqui. Se o Rafa quiser voltar, ele volta também. E mas assim a gente mesmo. vai conversar agora com uma pessoa que eu falei para ele que eu me emocionei muito com a história dele lá nos bastidores. Hoje a gente vai fazer um programa que vai falar sobre a paternidade. Em homenagem ao Dia dos Pais, né? Levar para os pais aí muita informação. Pais que têm filhos com deficiência, olhe muito o que o Newton vai trazer para a mesa hoje, que eu falei para vocês, né? A gente não pode parar, porque os nossos filhos crescem, o Newton vai trazer para a gente a oportunidade de entender que tudo pode mudar, né? Eu cheguei aqui também hoje angustiada, triste, várias questões sobre o autismo, mas conversando com o Newton, ele já me trouxe assim, nossa, existe um leque de oportunidades que pode acontecer conforme o crescimento. Então, eu queria muito que você se apresentasse e falasse um pouco pra gente da sua história. Vamos lá. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade de, primeiro, conhecer o trabalho de vocês, que eu acho que para mim é uma inovação dentro do que eu conheço de pessoas que trabalham pensando em ajudar o outro, de pessoas que estão envolvidas num contexto igual ao nosso, né? E primeira vez de verdade, estava falando para a Keila, Fernanda, que cuidar de pais às vezes é mais importante do que cuidar dos filhos dos pais. Sim. Esses filhos que têm diagnóstico, às vezes os pais têm muito mais dificuldade de lidar com o assunto do que as pessoas. Sim, Exato. sim. Então, agradeço de novo a oportunidade e estou aqui à disposição para ajudar, esclarecer, e sempre com o objetivo de passar uma informação pelo menos um pouco mais positiva do que o tema traz, né? Sim. E Keila disse que, puxa, a gente conseguiu tudo, né? Nem bem assim, né? Mas foi assim, acho que tem um resultado bem positivo, acho que vale a pena assim, falar um pouco. Tá. E como eu falei, assim, não foi um trabalho que eu fiz sozinho. Óbvio que principalmente a mãe e o irmão ajudaram nesse contexto, e alguns profissionais que vieram ao longo desse tempo e que trouxeram um monte de conforto, um monte de informação que a gente não tinha. Então é isso aí. E o Rafa, óbvio, né? Não tá aqui. Não tá aí? Te abandonou, Tá né? aqui, gente. Ele tá nos bastidores, brincando com o Bernardo. Mas a gente Para mim, entende, né? ele é o grande responsável por ter chegado onde ele chegou, porque ele sempre foi uma pessoa que buscou as coisas, a gente sempre incentivou, mas ele tinha A curiosidade. uma determinação, uma forma de querer buscar as coisas que é muito dele, uma disciplina absurda, e a gente até admira, porque queria ter metade da disciplina que ele tem, de querer fazer as coisas, compromisso. Enfim, estamos aqui para ajudar. Precisamos. Obrigado mais uma vez. Legal. Não sei se a Fê vai fazer essa pergunta, mas se não for você, tá? Fique à vontade. A gente vai falar pouco hoje, porque tem muita coisa para ser ouvida, né, do Newton. Eu acho que tem muita oportunidade de levar para as pessoas uma bagagem que ele tem, que é bem importante. E eu queria que você falasse pra gente por que demorou tanto chegar a esse diagnóstico. Conta pra gente como que foi essa... Não precisa contar tudo, que você falou que são 18 anos, mas conta aí pra gente. Não, o porquê, porque eu acho que assim, o Rafa tinha algumas coisas que a gente percebia que eram diferentes, mas acho que o conhecimento dos profissionais não existia como existe hoje. Então, acho que hoje o diagnóstico ele é mais fácil. Eu, por exemplo, vocês, eu tenho certeza, quando vocês batem hoje, falam, opa. Mas era uma coisa assim, como muito sutil
E como ele atendia as demandas que algumas coisas pediam dentro da idade, acho que demorou muito. E profissionais que hoje têm um conhecimento maior sobre o tema, estudaram mais. As escolas, ninguém conhecia isso, muito ensinava sobre isso, dependendo do nível. O autismo, né? De autismo, tem pessoas que não têm noção. Eu, em várias escolas que o Rafa estudou, eu levava um filminho, já dá para eles olharem, para entender como é que é, por que assim, né? Que legal. Foi bem... Você fazia uma explicação, legal, né? Uma explicação e eu me debatia, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade justamente porque é sutil. E como ele atendia às demandas básicas, típicas, né? Difícil não usar as palavras, né? Então, demorou um pouco mais, mas sempre teve, sim, uma preocupação. Ele não tinha um comportamento... Muito diferente, né? Não, ele tinha um comportamento diferente. Tá. Mas, assim, como ele atendia algumas coisas, parecia que era uma dúvida. Eu e a mãe, assim, sempre muito angustiados, tentando buscar informação, mas, assim, de uma forma muito... Assim, com muita objetividade mesmo, de tentar o que ele tem, né? Sim. Por que ele tem esse comportamento? Por que ele é assim? Para vocês poderem entender o filho de vocês, Como né? lidar, né? Exato. 100% todos os exames, vocês podem imaginar que existem neurológicos, ele fez todos. Todos, né? E não me levou a isso. E não tinha nenhum diagnóstico. E profissionais renomados, né? Neuros pediatras renomadíssimos. Vamos ver se tá o nome, né? Pra não dar ibope. Valorizar mesmo. A gente dá se vocês patrocinarem a gente. Não, esses não querem nem patrocínio. Não É, tá. esses não. Não tá. Não conseguiam dar o diagnóstico. E ele tinha uma virose cerebral, né? Que é mais fácil. O negócio que você vai no médico, você está com gripe. Você não é gripe, o cara fala, você não sabe o que é, fala, uma virose. Uhum. Então, eu Mais acho que fácil, tem esse né? tipo de coisa com relação ao comportamento do cérebro. Então, demorou e, infelizmente, a gente encontrou uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento do assunto Tá. e que apresentou pra gente... Aí sim, um neuropediatra que conhecia profundamente do tema e bateu o olho e falou, olha, é isso. Tá. Fez alguns exames, exame de atividade. Tá. E falou assim, literalmente deu o diagnóstico. Tá. Isso o Rafa estava para fazer 18 anos. Então, até lá, Vocês percorreram um caminho bem longo. foi terapia, até ecoterapia, eu estou falando para aqui. Tá. Tentar melhorar a parte fina, Sim. uma série de coisas, mas o diagnóstico real não tinha. Fê, gente, a Fernanda vai continuar tocando aqui, eu vou pegar o Bernardo. Fica à vontade, Fê. Pode ir. Os bastidores da vida típica, gente. É assim mesmo. Legal. E aí, quando vocês receberam o diagnóstico do Rafa para autismo, como é que foi para você? Não, é um baque, né? Mas eu acho Que é uma direção. foi fundamental para entender como agir. Como lidar daqui Primeiro, para assim, frente, é né? uma coisa que você não quer ouvir, Claro. mas ao mesmo tempo, agora que você escuta, você fala, puxa, Que bom. pelo menos agora a gente sabe o que ele tem e foi comprovado o que ele tinha. Tá. De uma maneira muito prática. As pessoas que a gente começou a ter contatos mostraram para a gente, olha como eles são. E a gente começou a perceber que o Rafa, desde o início, tinha esse comportamento. É um alívio. Tá. E aí vem a segunda angústia, né? E agora? O que eu faço, né? O que a gente vai fazer? Quem que a gente vai falar? Com quem que a gente vai falar? Quem que vai ajudar a gente? Que profissionais Que da tipo de saúde a profissional, gente procura, né? E Tá. aí o médico que fez o diagnóstico apresentou para a gente 2 terapeutas bem legais. Até hoje o Rafa tem contato com uma delas. Tá. E falou pra gente, olha, deixa que elas têm muita energia e elas vão fazer um trabalho legal. E muito rápido, elas começaram a fazer o Rafa fazer coisas que a gente não imaginava que eram possíveis e que a gente não permitia ele fazer. Receio, né? Tenho medo de
Não saber como lidar, sim, exato. A gente precisa de informação, de profissionais para nos auxiliar, né? E explicaram pra gente que, por exemplo, coisas que a gente entendia, que achava que era uma teimosia, não é característica, né? De não lidar com o novo, com coisas diferentes. As frustrações, né? Tá. E a gente foi aprendendo a lidar e sempre incentivando, buscando então, algumas coisas dentro do contexto escolar. Né? Como é que foi pro Rafa na escola? Ele fez faculdade, né? Que ele é formado em educação física, né? Tá. E depois a questão do trabalho também, né? Que tá bom. Que também trabalha, né? Rafa também trabalha, gente. Mas foi muito legal, porque o Rafa um dia a gente estava querendo que ele trabalhasse, ele virou para mim e falou, pai, isso da boca dele, é uma coisa assim maluca, ele falou assim, por que todo mundo estuda e depois trabalha? Por que eu tenho que trabalhar e não depois estudar? Por que tem que ser literalmente nessa ordem, Por que né? que não é a ordem do meu irmão, do meu primo, não sei quem, que estuda para depois trabalhar? Eu tenho que trabalhar e depois estudar, então eu quero estudar. E aí puxou isso de uma maneira que fez com que a gente trabalhasse essa questão. Legal. E foi uma saga, né? Porque primeiro identificar o que você quer estudar. E para ele, como é que foi assim? Ele já sabia o que ele queria Não, fazer? Como é que foi? Ele sempre teve muito. Ele gosta muito de história, Tá. coisas assim. A gente viu um História pouquinho das antiga, datas. né? Tá. Data, o Egito, múmia, né? Essas coisas assim. Que legal. E a gente tentou ir por essa linha, né? De fazer uma faculdade de história, trabalhar em museu, etc. Mas as faculdades não aceitavam. Não aceitavam? Sério? Porque tem que fazer vestibular, né? Tá. Assim, E o que Rafa hora não- que percebia que tinha alguma coisa diferente, não tem vaga, né? Gente, que Eu absurdo. falei, pra quê? Chegou uma época que eu comecei, a gente começou, falou eu, na verdade, eu falo do contexto familiar. Aí nos lugares e primeiro matricula e depois fala do tempo. E se você É, fala do tempo, não tem vaga. coisa feia, né? Assim, coisa feia do mundo aí fora, Sabe lidar entendeu? com o tema Mas que é mais é- fácil, né? Sim. Mas o tema da faculdade foi muito louco. Esse aí foi muito louco. Quando a gente foi para a linha da educação física, a mãe é professora de educação física, né? E ele decidiu a educação física. Ele já fazia no clube atividade física, questão das lutas e tal. E ele que escolheu? Ele que falou pra você? Foi. Pra vocês? Aí ele estava assento. Bem legal. Tiveram algumas pessoas muito importantes na vida do Rafa e da gente. Né? Os ATs, assim, jovens. Ele trabalhou com pessoas da idade dele. Então, psicólogos da idade dele. Sim. Entendiam que ele tinha, que estava dentro do contexto da idade, né? Sim, sim. Mais fácil de interagir, né? Começaram a buscar, né? Teve um rapaz bem legal, esqueci o nome dele agora, esse eu queria falar o nome. Tá. Se o Rafa tivesse aqui, ele falaria. E ajudou a gente nessa questão de identificar, e aí apareceu o tema da educação física. E aí eu fui em todas as faculdades de São Paulo, que vocês podem imaginar, para tentar. Tanto particular quanto pública? Não, público é O impossível. público é possível. Gente, A Fernanda fica Jesus assustada. amado. A Fernanda fica assustada, Mas mas essa É. é uma faculdade pública, né? Se existe, eu tô né? porque assim, eu não assisto TV, entendeu? Então eu não tô ligada nas Não, notícias. tem uma, né? Eu vou Em São Paulo, a conversando. gente fala da USP e tal, tem outras. Sim, tá. Acho que mais no tem segmento ETEC, do BR. onde a Júlia estuda. Mas ETEC não é. Não é ETEC, não é. FATEC. É que a Júlia estuda. Eu vou lembrar, tá, gente? Depois eu lembro. Continua. Mas assim. Mas pública Esquece. sem nem pensar. Não pensar, porque acho que tem até uma questão de disponibilidade de vagas e tal. E o particular que você está pagando. Sim. E tchau, né? Sim. Deveria ser assim, né? E foi uma saga, foi uma loucura. Até que. Não sei se dá para falar disso. Mas vai lá, vai Pode falar, falar, se a pode gente ir. achar que não, a gente corta. E conheci uma faculdade que era a Uniban, Uniban. que virou em Anguera. Hoje, Tá. né? Vendida para Universidade Anhanguera hoje, né? Isso, Tá. era a Uniban. Eu não lembro, alguém me falou e tal. E eu fui na central da Uniban, que era na Brigadeiro Luiz Antônio. Já sabendo que eu ia mais um, não. Não, né? Já foi Mas tinha meio. objetivo. Tem que você meio tem as faculdades conformado que existem ali. em São Paulo, né? Tá. Né? E aí fui recebido por uma psicóloga jovem,
né? Com vocês, assim. Obrigada pelo jogo. Aí ela fez assim, te pergunta. Aí eu falei, olha, eu tô aqui e tal, tal, tal. Ela falou, você pode me falar um pouco dos seus filhos? Eu falei, não. Nessa famosa, eu não aguento mais a magnésio. Eu não aguento mais. Nem vou. Por que você percebeu? Vai ter um problema. Não, desculpa, não é isso. É que é só para eu Entender. Nossa, mas eu dei uma na orelha da moça. A gente já fica armado, né? Porque ouve muito não, né? Mais um não. É igual que eu passei com as escolas da questão. Não sei o quê, ela falou, pera um pouco, pegou o telefone na minha frente, foi uma coisa maluca, né? E ligou pro coordenador de educação física da Unipam, na minha frente. Esqueci o nome, eu falei. Eu tô aqui assim, assim, assim. Ele falou, tá bom. Eu só não fui. Marca para ele vir aqui com o Rafa na unidade tal, data tal, que eu vou atendê-los em nome do direito. Aí me falou, não, mentira, na família Andrade, você vai lá. E me mantém informada. Uma queixa de lá, cara com uma cara de tipo, assim. Abençoado. Ainda existe. Pessoas boas. Pessoas. Graças a Deus. Uma cena de legalzão, assim, me recebeu, começou, o Rafa estava comigo e tal. Bateu um papo, e virou pro Rafa e falou, você quer fazer educação física? Quero. Por quê, né? Tipo assim, ele falou, pelo isso, né? Tá bom, vou te fazer uma proposta. Você vai começar a assistir aula comigo. Semana que vem você vem aqui, ou na unidade onde vocês moram. Tá lá, tem a unidade ali, mais perto. Eu tô lá de terça e quarta, sei lá. Você vai lá e você se aula comigo pra você ter certeza que você quer. Inacreditável. Fala, E de graça. tô sonhando. Não, e de graça. E de graça. Assistir aula de graça. Ele ficou um período e decidiu. E aí a gente montou, junto com ele e a psicóloga, aquela coordenadora e tal, Tá. o modelo de é obrigatório fazer vestibular. Tá. Ah, tá. É exigido pelas universidades. E ele fez. E foi muito legal, porque um dos temas era redação. E foi de redação por complicado, né? Porque Rafa, ele sempre escreveu ele escreve assim, letra cursiva. cursiva. Cursiva não, desculpa, letra de forma. Forma. Ah, tá. Ele tem essa parte, uma altura um Um pouco ruim. ruim. Tá. Apesar de tocar bateria, contrabaixo. Ele toca vários instrumentos. É Dons, né? inexplicável, né? Dons. Exatamente. E aí ele foi fazer o vestibular. E esse AT, que o que precisava lembrar muito lá no dele, preparou ele para fazer uma redação. Esse AT foi disponibilizado pela faculdade? Não, era o AT dele. Dele mesmo. Descobri que era educação física e tal, que estava com ele. Legal. Palmeirense, que nem a gente. O Depois papel, a gente vai o papel descobrir. do AT é muito importante na E esse vida era muito legal. deles. Depois você vai lembrar o nome dele, a gente vai colocar aqui, aqui embaixo. Acho que é Renan, porque teve dois Renan, não lembro se foi esse. Mas E vai não lembrar vamos depois. cortar o nome da Mas eu só lembro que universidade era em Anguera, palmeirense. não. Quando as pessoas são palmeirenses, a gente lembra. Meu marido, meu Eu sogro. não tenho time, não. Todo mundo é palmeirense na minha família. Mas só concluindo, e aí foi fazer, ele preparou o Rafa no como fazer uma redação. Pensa no que você Que legal. quer, pensa no que você pensa e coloca. E eu fui com o Rafa lá fazer Vestibular. Vestibular. E era só redação e acho que meus outras perguntas. Aí chegamos lá à tarde, um monte de gente fazendo vestibular. Eu fiquei lá sentado lá embaixo, na Loura Lambrinha. O Rafa entrou, aí uma menina já meio que já estava sabendo do Rafa, olha, tudo bem, deixa ele aqui e tal. Ele terminou o vestibular em 10 minutos. Maravilhoso. Quando ele desceu, você gelou, né? E aí, Você pensou, tudo ai bem, meu tudo Deus, bem. será que o Rafa Aí fez? eu dei uma desperto. O que você fez? Ah, tinha que fazer a caneta, eu fiz tudo a lápis e vim embora. Decidido. Aí eu olhei pra moça, ela tava assim, eu falei, ele fez a lápis. Ela falou, tudo bem. E aí o que legal, olha, isso foi muito legal, porque o nome dele saiu na lista de aprovada. E aí essa autoestima, né? Que Olha. Sim. a gente publicou, dá uma Sim. tudo no lugar, ele com né, o nome dele, porque todo mundo falando isso. Aham, sim. Então, aí daí pra frente foi. Aí era muito. O tema de estudo do Rafa foi uma coisa maluca, porque ele levava caderno, mas não escrevia nada. Decorava a anatomia, Nossa. coisas assim absurdas. Né?
Não precisava escrever nada. Eu Libras, só lembrava por exemplo, você ele tem uma escrevia. dificuldade absurda na matéria Libras. E educação física é muito legal porque é um pessoal mais de sociabilização, porque está acostumado a lidar com pessoas, Sim. com a turma, abraçou e tal. Que legal. E o professor fez um negócio muito legal. Botou ele na sala, esse coordenador. E não falou nada para ninguém. Deixou ele lá. Tá. Ele foi Entendi. ganhando autonomia, ficando amigo. É, O já coordenador não da taxar turma- ele como uma pessoa diferente, né? Isso, o coordenador sabia. E ajudou. E foi. Foram 4 anos de faculdade. Poxa, que legal. E aí a faculdade é legal pra caramba, né? Que eles fecharam a unidade que era perto de casa e ficou só em São Bernardo. A gente tinha que levar para São Bernardo, Eu trabalhava de dentro da faculdade. para ficar lá esperando. Gente, vocês estão vendo isso? Uau. É uau, né? Quando a gente quer, a gente consegue, né? Filho. A gente dá um jeito, né? Filho, a gente não tem opção, gente. É isso que eu tento falar sempre aqui, né, Fê? Eu vou me emocionar, gente. Mas assim, filho... Essas meninas também Filho é nosso, é um presente de Deus na nossa vida. Então, assim, A gente não tem tem que fazer por eles. como a gente pegar e falar assim. A gente não tem Não essa. pediram pra estar aqui, Não né? pediram pra estar aqui. E a Né, amiga? responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Gente, um pai que E parou. o pai falando isso, tá, É. gente? Vamos deixar isso bem claro, Que a porque gente- pais não queria atípicos diferentes. Diferentes. São raros, gente. É. Entendeu? Não sei se eu sou diferente. Assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. É que Entendeu? sabe por que a gente fala assim, Nilton? Porque assim, como eu te falei, eu tô à frente de uma ONG de 100 mulheres, que 85% são abandonadas pelos homens. Exato. É muita mulher. Não, esses são os pais atípicos. Boa, Gostei. né? Gostei. Porque Na verdade, assim, eu não conheço, aí você vê uma desculpa. história. Não, aí você vê uma Nos lugares história. que eu fui, a maioria dos lugares que eu fui, que não foram poucos, ao longo, depois desse diagnóstico, então vim com 1, 2, 3 pais, a maioria mãe carregava o filho nas costas, do colo. Uhum. Dificilmente você vê um pai na sala de espera, né? Tudo bem Mas que é tem isso. pais, como o meu marido, não vou, né? E meus Trabalha. parabéns. Não, claro, Pra uma vocês. questão de Ali, ter né, de ter e tal, tempo, é mas responsabilidade. é responsabilidade. Mas assim, fica aí, né? Uma brecha. Pais, também tentem estar um pouco presente, né, em todo esse momento, né? Porque a mãe é muito sobrecarregada. Uhum. Né? Então, quando você vê um pai falando, eu trabalhava na faculdade, enquanto meu filho estudava, para mim é super novo. A tecnologia ajudou, né? Aí a tecnologia Essa ajuda. Tecnologia, então tem que valorizar Uhum. esse lado. Mas, por exemplo, internet, esse tipo de coisa, e eu tinha um trabalho que me permitia fazer isso. Às vezes as pessoas não têm, não é? A gente Não não dá pode. para falar assim, legal, você também é privilegiado. Sou. Nesse Graças a sentido, Deus. Sim, né? Porque eu podia estar trabalhando de dentro da faculdade, sentava numa mesa, ou tinha internet e tal, é como se eu estivesse no escritório. Sim, sim. Mas- Cada um, né? Isso também abre um outro Mas eu não, leque. assim, eu não falo isso para me valorizar, pelo contrário. Foi assim, coincidências de coisas, né? E eu estava presente, podia estar, a mãe talvez estivesse também, mas ela tinha as atividades dela que ela não Sim. permitia, né? Ter que dar aula. E eu podia, então. E eu fiz vocês se o ajudavam, meu né? papel, né? E hoje o Rafa não tá aqui, tá, gente? Foi uma escolha dele. Mas, assim, totalmente, tipo assim, fala muito bem, né? Assim, da forma, né, independente. O Nilton contou que ele pega ônibus, né? Sozinho. Não, eu não sozinho. Fala um pouco da ônibus. dependência que ele tem, assim, para quem tá... A gente, Nós. a gente demorou para esperar, né? Fica com medo, né? Não, Não parece tem que fora, porque né, foi o que você gente? falou, né? até recente, assim, a gente ainda tem algumas coisas a gente ainda tem receio. Tem, né? Tem. E cuida além do que precisa. É A porque gente faz eles isso, são né? muito inocentes, né? Primeira coisa que eu falo, Rafa, te pararem, se a polícia te parar, então eu sei o que a polícia faz. Vocês têm parentes da polícia. Não, não tem. Não. Tá. Porque uma reação dele Uhum. pode parecer uma reação que não é Agressiva. típica, agressiva, ou sair correndo, ou se assustar, ou sei lá o quê, Isso, vai preso. um ponto muito bom. Uma coisa que eu falo, que eu quero trabalhar, que eu falei pra você, é conscientizar, gente, de novo, Conscientizar. conscientizar. Porque, Sim. assim,
Hoje, Até mesmo as pessoas da polícia que trabalham, né, todas. como policiais, porque, Isso mesmo. né, não quer dizer que a pessoa tô saindo Não, correndo. é. Aprendam a ter o olhar, gente. A pessoa é diferente, a pessoa tem uma forma de lidar diferente. De fuga, né? Exato. Antes de julgar a pessoa, assista nosso podcast. Se conscientizar. Se conscientizem, Mas- entendeu? Porque existe o diferente. Vocês também precisam aprender. O mundo precisa se Eu preparar. acho legal eu estar falando isso, porque assim, eu gosto de falar isso, porque eu tenho certeza que a ansiedade de um monte de gente, e eu já passei, né? Isso É, nunca não me sei se passou dá pra pela passar. cabeça. Nossa, pra mim também, assim, Não, porque... deixa eles crescerem. Vocês vão ver. Então, Por isso Porque você aí tá na aqui. rua, Isso tá é no legal. meio sai de uma escola, você não sei da onde, faz. O Rafa tomou uma blitz monstruosa. Na Que praia. ele- Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Que eu não sei se é demais contar isso. Pode dar. Pode falar, qual coisa depois a gente... A gente costumava ir para o litoral norte de São Paulo. E foi um fim de semana que fui só eu e ele. A gente pegava onda, o Rafa surfa. Que legal. Eu comecei a surfar por causa dos meus filhos. Não é que eu sei surfar, mas eu comecei. Eu tento, né, Paulo? Comecei bem já com 40 anos, né? Eles eram pequenos. Bom, enfim. Fomos passar um fim de semana e estava só eu e ele. E a gente costumava parar numa pizzaria. Uma sexta-feira à noite tinha 15 pessoas na cidade. Vocês conhecem o Litoral Norte? Gente, eu vou ali, já volto. Continua. Continuou? Pode continuar. Então, e aí a gente ficava na pizzaria e o Rafa falou, pai, eu vou indo a pé e vou passar ali no shopping. Assim, 50 metros da... Você conhece o Litoral Norte? Eu conheço mais Riviera. Riviera de São Então, um Lourenço. pouco mais pra frente. Tá. Fiquei. Aham. Não tinha nada lá. E aí saiu da pizzaria e falou, tô indo. Eu falei, tá bom, já vou. E fiquei lá conversando com o dono. No fim de semana eu tava lá. Porque, por exemplo, para o Rafa fazer esse caminho para casa, para ele é Não, tranquilo. tudo que ele, assim, isso pra Bem gente determinado. também. Tá. A preocupação não é como ele chega, é se ele chega, né? Se acontece alguma coisa no meio do caminho. Ah, tá. Mas agora ele sabe Não. chegar tranquilo, Não, sair. isso Legal, isso tá. tá super... Bacana. E não muda, né, o caminho. Sempre o mesmo. Sempre mesmo. Não, enfim, aí eu saí. Quando eu tô andando, saí assim, mas sério, é muito perto. Tinha uma pontezinha, aqueles rios de praia, né? Tá, que sei. tem um riozinho. Sei. Ele tava um pouco mais pra frente e arrumando o tênis. Tá. Cara, faz 10 minutos que ele saiu daqui, né? Então, parei e falei, Rafa, quer vir comigo? Ele falou, não, pai, eu vou indo, pode ir. E eu fui. E parei na porta do shopping. E o Rafa veio e nós entramos, ele sempre gostou de entrar em livraria, revistaria, né? Sei lá. Aham. E começamos, meu Deus, de repente entre os caras do Goi, Nossa. Goi que eles chamam, Uhum. tem mais arma lá. Entraram dentro da livraria e eu comecei a achar pão aquela gente. Não sei por quê. Aham. Aí vem uma Gó, Uma mulher. Uma Gó, Uma mulher. e tô, Rafa, seu celular. Fala, o que o Rafa não me contou, Jesus? Eu Ele não não falou nada. Aí eu. O senhor é o pai dele? Sou. Então é o seguinte. Tudo bem? É que o Rafa tava essa pontezinha, ele tava lá parado e olhando a natureza, porque ele chega fora. Olhando a natureza. Ele fica 5 minutos. Bernardo ama também. Você não vai dormir, ele fica. E ele nada. Nada. Aberto. Em qualquer situação. E o olho dele vermelho, como se tivesse Entendi. Tá. fumado maconha, veneno. Nunca bebeu. Nunca tomou um gole de álcool. Nem... Ele é medicado? Ele nunca quis Não, experimentar bebida? Não? Pra ele assim, isso faz mal, tô fora, não tem nem saber. Legal. Isso é bem legal. Então isso também é outra tranquilidade. Uhum. Sim. E aí a policial falou, olha, é o seguinte, ali é um lugar de tráfico de droga. E a gente achou que talvez ele estivesse comprando droga. Oh, meu Deus. Nossa, olha só, né? E aí pegaram o celular para ver se alguém mandava uma mensagem. Ela me contou, eu falei, pô, que puta baixaria, né? Sim. Entre nós, né? Aham.
pegar o celular Mas aí dele. eu tenho assim, se é uma policial, talvez os policiais mais preparados, né? Aham. Entendi que Sim. eles eram mais preparados, porque são delegados. Né? Tá. Ou um policial que não é, eu não sei se o Rafa não teria sido levado para uma delegacia. E eu nem encontrar Como o que cara. seria a forma que eles iam abordar ele, né? Então, isso me preocupa. Tá. Então, esse movimento que ele faz com muita tranquilidade, conhece, pega ônibus, pessoa clube, se vira muito bem. Eu tenho receio de um comportamento que ele tem que alguém entenda errado. Uhum, sim. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Mas ele, de uma forma geral, Ele se vira muito bem. No Tatuapé que ele trabalha, um ônibus, 3 linhas de metrô e mais um ônibus. Para ir para voltar. Tá. E ele faz tudo sozinho. Vai tranquilo. Grava o caminho, né? Não, e ele que ensina a vai. gente aí, né? Que legal. É legal. Então ele tem essa facilidade de entender como é, como chegar tal, se vira bem, no metrô, tudo. E fala, né? Então, se ele tem dúvida, ele pergunta, ou ele pergunta antes de ele não perguntar. Que legal. Ele é bem assim comunicativo, isso é bem tranquilo pra ele, E né? recentemente, então ele tem um acompanhamento terapêutico que a gente acha importante, né? Todo tempo com ele? Que é uma vez por semana. Uma vez por 2 semana. vezes. Tá. Mas são coisas que ele troca com ele que não troca nem comigo, nem com o irmão. Uhum. É tipo assim, o Coisa da melhor gente amigo mesmo, total, né? Que legal. E eles vão, de sexta-feira, dos tratamentos da terapia é iniciatei com ele para eles trabalham no Tatuapé. Uhum. E ele marca de encontrar com o cara 11 horas no metrô e tal, e vão junto. E teve um dia que ele chegou às 11 e o cara não chegou e foi embora. É, você não tá aqui às 11, eu não posso me Não atrasar. precisou ninguém. Aí, coitado. Ligou pra mãe, ligou pra todo mundo. Falou, Rafa, não tá aqui, não aconteceu. Ele foi embora. Pontuais, né? Rafa, assim, É, avisa. tá. Liga pro cara. Não faz isso. Você deixa o cara preocupado. Ficou todo mundo preocupado. A gente sabe que você consegue, mas a gente tem que saber que você consegue. Uhum. É que às vezes ele não pensa nisso. Vou ter que avisar, ele não chegou, Não chegou, tchau. eu vou pro meu trabalho, né? É o compromisso. Não... É. E assim, ele tava Tudo aqui é assim. e ele é bem detalhista, assim, nas coisas que ele Eu conta, né? É. Isso é muito legal. Uma coisa que a gente não tinha, que a gente achava que ele estava voando, na verdade estava prestando atenção absolutamente tudo. Uhum, sim. E ficou tudo na memória. E ele tá quietinho, né? Ele provavelmente tá Acho que tá. tranquilo em algum local. Ele que isso aqui incomoda. Ah, sim, né? É E diferente, talvez a minha presença né? tenha incomodado demais. Tá, se talvez você não tivesse aquele Um dia, papo com ele, ele ia contaria saber tranquilo, tá. Mas tudo bem também, né? A Esse gente lance de respeita o gravar, ritmo né? dele. Isso E, Newton, o Rafa faz terapias Faz. hoje em dia. faz. E essas terapias são pelo convênio, são particular? Como é que é? Muscular. Tudo particular. Você sempre pagou tudo. Você já tentou pelo convênio? A gente tenta, mas tem algumas dificuldades. Então, até porque o nível de reembolso é Baixíssimo. quase nada. É, exato. Ainda mais trabalho tentar do que conseguir, às vezes, um valor menor Uhum, de terapeuta. pra efetivamente, pra tentar dar dor de compensar. cabeça de ter que esperar. Tá. Ele tem que fazer até O assim. que ele faz de terapia? É isso aí, ele sai com um cara, Um AT, né? AT, Uhum. tem 27, 28 anos, e eles falam coisas que eu não tenho a menor ideia. Ele não conta. Sim. Periodicamente tem uma devolutiva e tal, mas Uhum. Mas hoje em dia o Rafa ele só tem esse AT com ele. Ele não faz fono, físio, Não, isso eu TO, não psico, tenho. nada. Tá. Mas teve um momento da vida dele que ele muito, fez bastante. muito fono, muita fono, né? Uhum. Muito trabalho, eu não lembro assim, mas assim, mais para a parte muscular, mesmo assim, mas Uhum, pra basicamente, ajudar, né? principalmente foi fono. Foram, né? Pra fala. Para fala e particular, assim, uma coisa Você vê que ele mais- fala muito bem, né? Mas até ele começar a montar frases, demorou muito. Então a gente percebia que ele falava, mas não tinha muito contexto. Tá. E apareceu uma pessoa, mais uma, né? Isso antes do diagnóstico. Uhum. E percebeu que ele tinha o conteúdo, ele só precisava que alguém ajudasse a organizar. Tá.
E aí começou a ajudar ele a montar uma sequência lógica na frase. Tá. E foi bem importante, mas meio demorou para ter uma frase. Até que de repente uma coisa assim que eu não consigo precisar, mas de repente ele estava falando. Você acorda? O que aconteceu? Tá Mas falando, tá sabe, tendo sequência nas tá conversando. palavras. Que Ele legal. tinha, aparentemente, né, ele tinha tudo guardado dentro dele. Tá. Foi guardado, e de repente ele entendeu como fazer aquilo. E de um dia pro outro. Então, meu filho, o Leandro é muito legal, eu gosto muito dele. Primeiro que ele trata o irmão como tem que ser tratado. O Leandro é o irmão. filho mais novo, você falou, né? Como irmão. Não é como ativo. Certíssimo. Irmão. Certíssimo. Então, muito legal, porque ele dá dicas pra gente que a gente não faz. Não, Bela, esse moleque é muito egoísta, vocês não perceberam, né? Ele é egoísta, caramba. Ele fala Do irmão. Ele é. Tá. É. Ele é. Ele tem características, ele é um ser humano. Então, é isso aí. Então, tratem ele como um egoísta, não tratem ele como um doente. Doente. É. Sim. É uma coisa que a gente tem que aprender, sabia? Mas aí vem do irmão, né? A gente quer abraçar demais, né? Irmão mais A novo, gente quer proteger tal. demais. E que passou por um sufoco absurdo, porque ele sempre foi, assim, tudo foi dividido exatamente igual, do ponto de vista de carinho, de educação, de tudo. Legal. Mas o Lélio sempre foi super. Tá. Então a gente falava, não, você consegue. E aí ele começou a ter ele falou assim, eu também quero. Também quero atenção. Também É quero que é terapia, inconsciente, também né? quero, também É. quero. É inconsciente Também o quero tratamento. também quero. Só que É, assim, porque eu senti isso no Arthur, né? Eu lembro que quando o Bernardo foi diagnosticado, o Arthur tinha 9 para 10. E se eu parar para pensar, eu falo isso sempre para ele, eu não consigo lembrar o Arthur fazendo 10, 11, porque eu estava só cuidando do Bernardo. E quantas vezes eu esquecia de perguntar como foi sua lição de casa, então assim, a gente... Tipo, ele sabe fazer, então deixa eu dar atenção. É porque a gente acaba É automático, Isso né? Ficando, complicar né? ainda mais a vida dele, né? E facilitar a nossa, ele sempre foi muito, vai falar, precoce. Ele começou a andar com 9 meses, começou a falar com 1 ano. Outro aqui demorou 15 para falar. Foi. Não, tem filme do Leandro com 1 ano subiando, dando uma sala subiando. Isso não é possível, né? Então, assim, ele atingia os objetivos muito, muito fácil. Então, a gente não cobrava, ele faz. E é engraçado, né? Porque eu não vou falar, eu sou leiga, mas falam que normalmente acontece muito do primeiro filho autista, o segundo ser também, né? Tá vendo que é mais um paradigma, que se quebra, né? Nem Exato, sempre. que não... Então, se vocês vão conhecer essas moças. Pode falar da menina da genética. O pessoal da Fada do Dente, né? A Célia e a Patrícia, mas um dos estudos que elas gostariam de fazer, e acontece, de ter gêmeos uniderinos, que um é autista e outro não. Nossa, E aí? Quem explica? Quem Qual explica? ciência que explica? não explica, né? Então, por isso que o estudo hoje ele envolve uma série de fatores, né? Ambientais, uma série de coisas, não só o lado óbvio que é genético, né? É o problema genético. Mas não necessariamente é uma hereditariedade genética. Tá. A gente Pode não não pode ser. levar isso como um padrão, né? Como Eu uma tô coisa... falando coisas que eu escutei, tá? Não- sim. A gente aqui não é médico, tá, gente? A gente Por favor, fala aqui né? como leigos e como vivência visceral. É o que a gente Como vive no mães e dia a dia, pais. como mães e pais, que eu tô amando ver um Quando pai o aqui. diagnóstico Mais do um, Rafa né? Saiu, a tendência é que a maioria, quase que 90% dos autistas eram homens, aí a maioria. Aí é a maioria. E É a maioria? de origem É a maioria. do lado paterno, ou seja, Paterno. o pai também. O pai também é. Isso já não existe mais. Então, No seu não deu nada. Do lado, quando fez a genética dele, exame, não. porque não podia fazer. Na Tá. verdade, elas queriam fazer, mas como é um exame invasivo, Tá. teria que pegar um pedacinho da pele para fazer e não tinha autorização da faculdade. Ah, tá. Então, por isso que a fada de dente, e o dente, né, a fada do dente, é justamente isso, porque o dente cai, você manda o dente da criança para lá e ela faz o estudo genético, porque não pode ser sensacional.
Eu amei a história. Depois eu quero conhecer vocês, tá? Que O legal. Nilton falou de vocês e depois viu que show. A cada Muita coisa. Cada episódio a gente vai coisas conhecendo. novas, né? Pra eles também que assistem a gente. Gente, existe muita coisa A boa. Graciela é legal. Estou, Graci. Fazendo propaganda, mas não é Vai não é lá. propaganda. Não é propaganda. É Coisa informação. boa tem que ser falada, né? Sim. Ela faz palestras sobre genética e o porquê é importante fazer, né, Os exames, né? exames. Uhum. E ela nunca vi, e ela não fiz, a gente não vai mais fazer também. Uhum. Acho que não vai mudar absolutamente Mente nada, Só- né? Não, Mas talvez para algumas pessoas possa ser importante. É, né? E a Patrícia, elas assim, eu não sei agora atualmente se as duas estão juntas, mas elas são muito amigas e eu as conheci na USP, elas são doutoras lá. Uhum. Esqueceu o nome. Não tem problema. Deu branco, do veterinário. Não. Eu sempre faço essa pergunta aqui. Como você descobriu biologia? Pronto, gente, biologia, descobriu. A gente dá o branco, mas a gente volta, né? Normal. A gente não vamos engessar, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos convidados, principalmente quem tem filho, né? Com alguma deficiência ou algumas dificuldades. A gente fala crianças eficientes, pessoas eficientes, não são deficientes. Lembra que a moça ensinou a gente a falar? Pessoas eficientes. bonito esse nome. Gente, só um minutinho. Filho, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Então, só um minuto que eu já vou aí. Eu vou sair um pouquinho da mesa, mas a Fernanda, você continua. Tem algum momento na sua vida que você sentiu preconceito perto de vocês? A vida inteira. A vida inteira? Então conta pra Fernanda que eu já volto. Em que momentos, Nilton, A vida assim, que marcaram pra você? Isso é normal, porque o mundo aí fora ainda não é inclusivo, né? É. Porque o comportamento do Rafa sempre foi diferente. E era excluído por mães de amigos. Uhum. Tipo, festas da escola, não Não fica chama. perto dele, tipo assim. Uhum. E a gente sempre escutou. E o clube, uma vez, quando ele falava, ele virou pra mim e falou assim, pai. Porque se ele quiser assistir esse podcast, a gente tem que falar de uma forma legal, né? Porque eu não me chamo, eu não sou retardado, porque as pessoas me chamam. Gente, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Então, assim, as pessoas de convivência. Aham, sim. E o menino é mais perverso. Menino, né? Homens, As brincadeiras, as né? brincadeiras são mais de judiar, de tirar sarro. Então, no clube ele De passava- ofender. Mas ele tirou, assim, eu acho que ele tem... Sempre como ele foi uma pessoa muito má, assim, ele tirava de letra isso. Então, acabou Ele não sendo ligava. super aceito, demorou. Uhum. Não que ele não tenha passado, mas foi recente, sabe assim. Você escuta coisas assim, De pessoas que não Isso. têm conhecimento, né? conhecimento e são preconceituosas. Uhum. Preconceituoso é preconceituoso. Uhum. E eu acho que a gente ensina isso dentro de casa. Uhum. A gente tem que mudar. Sim. Sim. Exato. Criar filhos, Um tipo de preconceito. Que dói pra gente, Dói. né? Dói porque, Mas assim, a gente tá aqui pra ajudar nosso filho. A gente às vezes estranha, né? Sim, inconscientemente, né? A gente Tem tá que dar aqui o pra tempo mudar, todo. se resguardando no que Então, fala, eu gosto, né? por exemplo, o Leandro, ele é exatamente o contrário. Então, meu outro filho. Então, quando é isso que eu piso na bola, eu falo, Ele, ô pai. não, mas de uma forma bem contundente. Uhum. Mas o Rafa sempre passou Por situações dentro desagradáveis. de casa, dentro da família. Aham. A gente tá aqui pra poder ir mudando isso, porque as pessoas, a grande maioria fala por ignorância, uma parte fala porque é preconceituosa, mas é porque as pessoas não têm conhecimento, não têm informação. Então, às vezes, falam não por mal, porque não sabe como falar. E não tem problema perguntar, né? Por exemplo, eu sou mãe de uma criança com síndrome rara. Eu tô aprendendo mais com o autismo agora, porque o Bernardo é autista, né? A gente tá trazendo muitos convidados com uma... muito mais autistas, né? Porque, querendo ou não, cresceu muito, né? O diagnóstico, né? Então, assim, eu também... Né, não...
Não tem problema as pessoas perguntar, é só a gente saber como perguntar, né? Ou, por exemplo, eu vi que eu não falei uma coisa muito legal, mas desculpa, eu não tenho conhecimento, mas eu só tô curioso, como que eu posso falar, né? Pra eles não passarem essas situações, né? Mas tem até os próprios pais de autistas, às vezes tem não aceitam. Primeiro que não aceitam e não aceitam e escondem. Que é totalmente errado. Né? Sim. Então, sugiro, né, que faça dicas, dá exatamente dicas. Faça exato. exato. Ao contrário, sociabiliza, põe Sim. no mundo, vai, Aceita seu filho como ele é. aceita e leva para o dia a dia, né, se puder, se for possível, óbvio, né, a gente não consegue do que é possível, não é possível. Exatamente. Mas a sociabilização é fundamental para o autista. Sim. Eles precisam, né? Eles precisam conviver com as pessoas, aprender como é o mundo aí fora, né? E eu não sabia, mas a gente aprende imitando os outros, né? Eu não sabia. Exatamente. Eu aprendi por causa desse tema aí do AFA, que tem os filminhos lá. E o cara cita, né, uma criança que já nasce com algum problema e que não nasce, que eles de cara já estão olhando pro olho da mãe para ver se a mãe tá de bom, percebe se a mãe tá de bom humor, mau humor e tal. Porque, segundo eles, fala assim, o lance do filho do lobo, né, a mãe do lobo, isso é praticamente impossível, porque o ser humano imita o ser humano, o lobo imita o lobo. Sim, as crianças aprendem umas com as outras, A né? gente, numa convivência com outras pessoas, a gente aprende Sim. pelos outros. Então, é isso, eles precisam conviver. Exato, não adianta a gente Botar no isolar mundo deles, dentro de mas casa, não. É óbvio que a gente seleciona locais pra gente ir, a gente seleciona pessoas que a gente quer conviver, porque a gente já passou por certas situações que a gente não quer mais passar, a gente tem opção. Você ainda que já tem aí 35 anos, né, de bagagem, né, já você tem, por exemplo, eu com a Cristal tem 9 anos, mas tem lugares que eu não vou mais com ela, porque eu sei que não são inclusivos, as pessoas não são bacanas, então eu não vou ficar passando por estresse e necessidade, né? A gente vai. Notaram? Quando a gente passa por estresse, você acaba transmitindo, né, isso E aí a gente não. o rebento. Sim. Exatamente, eles não conseguem ficar em paz, né? A gente não. A gente não tá, né? Eles não deixam eles em paz. É impressionante. Eu tive que sair, voltei, mas eu estava ouvindo sobre o preconceito na própria família, né? Como isso acontece, né? É porque é falta de conhecimento, falta de informação, falta de paciência, falta de querer Às vezes medo, aceitar o novo, medo de não saber como falar. Eu vou fazer isso acontecer alguma coisa. E a gente repete aqui, a gente pergunta, não tem problema não. A gente não morde não, a gente não vai ficar ofendido. Pergunta, a gente vai perceber se você realmente está curioso para entender, né? Por que o Rafa é diferente, por que o Bernardo é diferente. A gente não tem problema nenhum em explicar para vocês, mas a gente consegue perceber quando a pergunta é ofensiva e quando a pergunta é de curiosidade, né? Eu falo que eu já sofri. Essa pergunta eu gosto de fazer porque como a gente tá eu batendo nessa tecla, você vem trazer para nós uma bagagem que a gente ainda não tem, né? Então, ver o seu com 36 e ver o meu aqui vai fazer 7, o que eu vou ter que caminhar ainda e o que eu vou ter que passar ainda. Eu não tô nem na metade do caminho, né? Não, passa rápido. Passa rápido. Mas o legal, Keila, é isso. A gente tá aqui para poder melhorar o Mas, mundo. ó, eu vou né? te dar uma informação. Há 17 anos, 18 anos atrás, não tinha 1/10 de informação do que tem hoje. Não, né? Então isso ajuda. Ajuda. Realmente. Ajuda. Mais pessoas para conversar, mais pessoas para Sim, porque Não tinha. Não tinha tratamento, não tinha nada, não tinha absolutamente. porque essa troca mesmo, essas trocas de pais que têm filhos mais velhos, eles conseguem trazer para nós uma tranquilidade de que a gente não consegue tirar de uma pessoa que está passando pelo mesmo tempo que a gente, né? E eu sou uma pessoa que eu só tenho 4 anos de laudo, mas já passei por preconceitos vários, assim, que vai ficar na história, né? Chegar no desarrollo, tá bom. Vai continuar, né? Então, Eu gosto estou junto com o Rafa, a gente entra numa pizzaria. Depois por você exemplo. canta. Mas dependendo do jeito que ele fala, acho que já olha. Já olha. E o Sim. Rafa tem bastante característica, né?
E tudo bem, gente. E, tipo assim, Tá tudo bem mesmo. tá tudo bem Sim, mesmo. porque você aceita ele como ele é. E é por isso que ele tá assim, bem feliz. Mas né? ele sobressai em Peraí, relação tô ao aqui, de hoje, né? tô aqui para começar. Não Isso. tem um lugar que a gente vai comer pizza toda sexta-feira. Na sexta-feira não, porque sexta-feira tá comigo com pizza, quando tá com a mãe no centro. É. E o garçom já é amigo da gente. Eu quero Vamos Aí ver. o garçom Tá bom, vamos faz a fazer coca mais. dele Encosta aqui. e o garçom às vezes abre e ele fica. Eu pode futebol. Garçom, você já Aí convive o com eles há garçom fala, anos. Desculpa. Esqueci. Só ficha É. que faz. Sim, Sim, costumes, né? Ó, E é lugares falar. assim que a gente Deixa quer ir. Pescaria E todos de os peixe lugares com têm que ser pode. assim, depois. né? Porque você Vamos conhece procurar. ali a pessoa, você sabe. realizar. Por exemplo, a gente costuma ir num restaurante perto da casa da Keila, né? Que eu faço questão de falar o nome, Casarão da Boa Vista. Isso. Que tem uns risotos, ó, sensacionais. Bem, acho que E ele- a gente chega lá com o Bernardo, eles já trazem porções de batatinha frita, o Já suquinho de deixa pronto, são laranja, rápidos, são sabe? Já rápidos. deixa Isso é com todo pronto. mundo, né? Exato, sabe? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Pra eles se sentirem botar- confortáveis. Botar essa galera no mundo. Precisa, Porque a gente precisa. não vai ficar aqui o resto da vida, né? Não, a gente Isso, tem que- esse é um assunto que E esperamos A que gente daqui tem 15 bastante medo, anos, né? 15, 20 anos, esteja mais evoluído do que tá hoje, entendeu? Sim, se a gente continuar, Pessoas, se o unir, né? tratamento. foi o que a minha psicóloga falou, né? Eu acho que o nosso maior medo, não sei se vai ser o seu, porque cada um ser é diferente. Acho que não. Não, É a gente partir e deixar. isso aí, ó. Esse é o maior Eu medo. acho que assim, eu queria viver 250 anos, né? Para poder ter essa oportunidade, né, de Temos que ter proteger uma pro rede resto de da apoio. vida. Não sei se essa Ou sensação pelo menos do- tá perto. tá né? Saber o que tá perto. acontecendo. Vamos instalar. Então, assim, eu hoje vejo os meus filhos, né, o Arthur, a Júlia, já estudando e vivendo a vida deles e indo. E eu vejo o quanto ainda o Bernardo vai precisar que eu esteja do lado dele para que ele consiga alcançar a independência, né? Não só eu, como pai, as pessoas que estão do lado dele, né? Então, assim, falou, Senhor, me segura aí na terra mais um pouco, né? Porque é muito difícil você ter, né, amiga, essa noção que essa é a nossa única certeza aqui na terra, né? Que a gente um dia vai passar para uma eternidade. Então, assim, mas assim, você fala assim, meu Deus, e como que vai ficar? Mas eu tenho certeza que Deus é tão perfeito que até isso ele já sabe como que vai ser feito, como que vai ser... Então, esse medo é nosso, mas é um medo que a gente precisa tomar cuidado, Família, né? Às né? vezes a gente fica muito fechado nisso. Assim, isso sempre você tem. Na idade dele, eu tinha. Depois eu te ajudo. E acho que agora, mais recentemente, a gente está começando a perder porque efetivamente a gente percebe que a autonomia está Boa, muito boa. boa. Que bom, que importante. Gente, Né? sabe fazer Tá? as coisinhas. As coisas. Graças a Deus. É. Uhum. Isso Se é... conseguir uma autonomia de trabalho. pode. É o que queremos. Hoje eu já até vi aí, tem algumas propostas deles morarem sozinhos, em comunidades, já tem bastante, Tem. bastante, Isso é né? um tema bem legal, mas é difícil. É difícil pra gente falar também, porque falar que eles vão ir é bem difícil, mas eu li um livro, depois eu vou colocar até para vocês dar uma olhada, que acho que é o Anjo Azul, que fala dessa transição, né? O pai, ele cuidou do filho muito... Gente, não sei se é o Anjo Azul, depois eu corrijo, se não for, eu te ajudo. Mas é sobre isso. Você preparar o seu filho para um momento que se ele falar, quero sair, né? Quero viver a minha vida, né? A gente vai ter que deixar e preparar eles para isso. Então, assim, a gente sempre fala que terminando esse bate-papo, que a gente já está mais relaxado. Hoje foi bem diferente, tá, gente? A gente vai fazer menos corte possível para vocês verem que existe A nossos vida filhos, real, existe assim. barulhos, existe ruídos, mesmo que seja gravado, a gente tem essa dificuldade, né? Hoje o Bernardo veio sim, porque para mostrar para vocês que nem sempre a gente tem um apoio. O Nilton falou para mim lá na cozinha que eu ri muito, nunca a gente tem apoio. Eu tenho, graças a Deus. Hoje aconteceu de eu não conseguir fazer esse remanejo. Mas assim, eu falo apoio, o que a gente tem é muito pouco, né? Fora daquela quatro, caixinha, fora dos quatro, Fora né? dos quatro. Fora da família, Fora né? da família é muito difícil a gente conseguir, né? Meu apoio é minha mãe.
Você tem um apoio da sua mãe. Exato. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Foi muito gostoso. Peraí que eu te ajudo, Volta. Então, assim, tira a garrafa daí. É muito importante a gente trazer pessoas que... Eu posso... Filho. O que você precisa, você Bê? precisa? A gente pode te ajudar aí? A gente pode te ajudar? O que aconteceu? A gente vai terminar com uma fala sua. Deixe um recado, Socorro. deixa um recado aí pra nós. Sim, Eu te tem muito o ajudo, que eu te falar. ajudo. O que eu penso é que a gente não pode desistir nunca, nem não importa o contexto. Uhum. Difícil, É difícil. não é fácil. Mas A gente não É pode possível. romantizar. dá orgulho e acreditem, assim, talvez a minha experiência não seja, não vai ser igual a de todos, mas eu acho que vale acreditar, vale investir e não vacila. Né? A esperança, né? Sempre há uma E esperança. outra coisa, não envelheça. Não envelheça. Gente, eu vou agradecer vocês pela oportunidade de falar um pouco dos nossos bastidores. Hoje foi bem diferente, né? Tá com o Bernardo aqui. Não foi fácil, foi um manejo que a gente fez para ele estar aqui, para a gente conseguir trabalhar com ele aqui, mas deu tudo certo dentro do possível. Quem sabe um dia ou logo ele esteja aqui trabalhando com a gente, fazendo parte de tudo isso. Eu quero agradecer, um grande beijo a todos e eu vou passar para a Fernanda. E assim, a gente não tá fazendo um podcast para ser igual. A gente tá fazendo um podcast para mostrar para vocês que existe um mundo lindo aqui, ó, por trás disso, e os responsáveis. Hoje um tá aqui, hoje o Rafa tá pra lá, Cristal tá na terapia com a minha mãe. E é que isso. delícia. Então, assim, Vem com a minha mãe. gratidão, né? Gratidão primeiramente à La Feminíssima, né? Por ter montado aqui os nossos looks lindos, que a cada episódio é um mais lindo que o outro, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu look, um pouquinho do look aqui daquela que está hoje colorida. Gratidão ao pessoal da Outliers, né? O nosso patrocinador aqui da Outliers Agency, Bruno. Bruno, obrigada por estar aqui também acreditando no nosso sonho, por ajudar a gente nisso. Gratidão ao pessoal da XPXT, né? Por ceder aqui esse estúdio maravilhoso, super equipado. Se vocês estão precisando de um estúdio bom, com qualidade boa, com pessoas boas, né? Com uma ótima equipe aqui por trás, a gente recomenda muito o XPXT para vocês. E Newton, gratidão. Muito obrigada. Gratidão, viu? Pelo Eu nosso ainda posso bate-papo falar? diferente, Vocês com têm que apoiar essas certeza. pessoas aqui, pelo amor de Deus. Olha lá na câmera sua, lá em Tem que cima. Lá. apoiar essas duas pessoas aqui. Tem que incentivar o trabalho delas, que é maravilhoso. Tem que incentivar. Vamos divulgar, vamos Compartilhar. patrocinar. Vamos patrocinar. patrocinar, Vamos ajudar. estamos precisando sim. Verdade, é um trabalho bem diferente e Espontâneo, né? E apoiem, por favor. Obrigada. Obrigada. E, gente, não esqueçam, sigam e se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem as notificações, sigam a gente no Instagram, tá? Sigam a gente no TikTok. Agora a gente também tá no Spotify. Compartilha com todas as pessoas que vocês precisam ouvir um pouquinho aqui, né, desse conteúdo maravilhoso, tá? A gente vai deixar todos os arrobas aqui dos nossos Instagrams, dos nossos canais, tá? Para vocês seguirem a gente e dar aquele super apoio. Obrigada. E Obrigada, B. Dá beijo pro pessoal, filho, Laura. Fala, Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Newton. Mãozinhas. Mãozinhas que a gente faz sempre. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.